Você já se calou em momentos que era para você ter falado e depois se arrependeu? Ai, por que eu não falei, hein? Nossa, se eu tivesse falado, talvez as coisas teriam tido outro rumo. Ah, se eu tivesse dito, por que eu não falei? E não é nem falar para brigar, Não! Talvez a sua fala evitaria um problema, a sua fala traria vitória para você, a sua fala te abriria uma porta. Talvez seria a fala lá na entrevista de emprego que você poderia ter falado mais e você não falou. Talvez era para se posicionar diante de algo que estava sendo injusto e você não falou. E quando nos calamos e vemos que as coisas dão errada simplesmente porque nos calamos, depois nos sentimos culpados. Oh meu Deus, por que eu não falei? De novo eu não consegui. Na hora eu travei. Durante muito tempo, a frase que eu ouvia na minha casa era essa: você é o último a falar, o primeiro a apanhar. Por quê? Porque eu era o caçula. Era o menor da minha casa, gente. E na maioria das vezes não me ouviam. 5 mulheres na minha casa, só eu de homem. Eu já falei pra vocês aqui que eu li que uma mulher fala 5.000 palavras num dia comum. Agora imagine 5 mulheres numa casa falando ao mesmo tempo. Iam parar para ouvir um pirralho? Iam parar para ouvir alguém? Até que eu descobri uma coisa. E o que acontece quando você não se cala? O que acontece quando você fala, mesmo quando as pessoas não querem te ouvir? O que acontece quando você põe para fora os sonhos, os projetos e aquilo que arde no seu coração? O que acontece? Já experimentou? Ao invés de ficar engolindo as palavras, engolindo aquilo que é para você falar, os pentecostais vão entender agora, ao invés de ficar engolindo o rolo, você entregar o que Deus manda, o que aconteceria, hein? Qual seria a diferença? Será que seria diferente a sua vida? É claro que sim. Hoje eu quero falar sobre isso, sobre você não se calar em momentos da vida que você precisa falar. A vida vai exigir de você posicionamento, já tem exigido. E você hoje tem carregado o fardo nas costas por não ter se posicionado, por não ter falado, por não ter colocado para fora. Ah, mas se eu falar vai dar problema, se eu falar, vai dar atrito, eu não gosto de confusão. Não, a intenção aqui não é confusão, não. A intenção é resolver confusões, é resolver conflitos internos, porque você até não fala, mas por dentro, olha como você fica mal. Olha como você está frustrado, olha como você está frustrado. E hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre Bartimeu, que no momento que mandaram ele se calar, ele falou. E por que ele falou? O que o incentivou a falar? O que incentivou ele a falar mais alto ainda? E o que aconteceu na vida dele? O que acontece com a gente quando falamos no momento em que nos querem manter calado? Fica comigo, porque você vai aprender algo extraordinário hoje. Hoje aqui a mensagem vai tocar o seu coração. Seja muito bem-vinda. Hoje é quinta-feira, abre o sorriso 9h15 e vem histórias da Bíblia, nosso café com palavra, o nosso momento de fé. A bênção de Deus está sobre nós aqui. Vamos para o texto bíblico, gente, que aqui é sem enrolação. Marcos capítulo de número 10. Marcos capítulo de número 10. Eu quero ler com vocês. Verso 48 diz assim: e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Então chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E lançando de si a sua capa, levantou-se em um salto e foi até Jesus. Uau! O que acontece quando eu não me calo? O texto bíblico conhecido nosso conta que Jesus estava em Jericó. Estava passando por Jericó. E quando Jesus está passando por Jericó, a multidão o seguindo, a Bíblia vem dizer para nós que havia um cego ali. Cego esse conhecido como Bartimeu. Para aqueles que já conhecem, sabe que Bartimeu não era o seu nome. A palavra Bar é um sufixo na língua portuguesa que quer dizer filho de. Bartimeu, filho de Timeu.
O pai dele, sabíamos o nome, mas o nome dele a Bíblia não diz. O nome dele não era mencionado. Olha lá o filho de Timeu. É muito comum nos interiores, Nordeste, olha lá o filho do Joãozinho, o filho da Mariazinha, o filho do Zé das Couves, ó, fulano de tal, o filho de não sei quem. É normal. Pessoas não chamarem outras pelo nome, mas chamarem pelo nome dos pais. Ainda mais quando o pai é conhecido, ainda mais quando o pai é uma figura pública. E justamente por isso o Bartimeu era chamado de filho de Timeu, porque o pai dele era conhecido. Não de forma positiva, mas de forma negativa. Os estudiosos dizem que o pai dele se rebelou contra o império. E por isso Bartimeu ficou marcado como filho do homem rebelde. Filho de um homem que tentou dar um golpe no Estado. Filho de um homem ruim. Bartimeu traz uma marca tão pesada nas suas costas que só de trazer essa marca, gente, de ser filho de um homem ruim, era Bartimeu ser a pessoa mais tímida, mais introvertida da face da terra. Pensa, não tem moral nenhuma para falar. Vai falar o quê? Seu pai foi isso. Todas as vezes que ele queria se posicionar, alguém jogava na cara dele, ó, seu pai fez aquilo, seu pai fez outro, fez isso errado, seu pai foi não sei o quê. Quem é você para falar? Era para esse homem, gente, não falar absolutamente nada. Porque os traumas da vida servem para intimidar, para a gente se diminuir. Os traumas que vivemos servem para a gente não falar nada. Lembra que eu disse aqui? A frase que eu mais ouvi era essa: você é o último a falar, o primeiro a apanhar. Quem quer apanhar, gente? Quem é que quer apanhar? Fala para mim. Então para que eu vou falar? Se até por último, ou seja, se até tendo a última fala eu apanharia, eu não vou falar nada. E durante muito tempo na minha infância, eu aprendi a ficar calado. Eu tive que ficar calado. Depois de um tempo eu comecei a gaguejar. Porque eu pensava, eu tenho que falar algo tão rápido aqui, para eles entenderem, para elas entenderem. Então, para eu falar rápido, eu atropelava as palavras, gaguejava, ficava pior, demorava mais para falar. Era um tal de que só a graça de Deus. Por quê? Porque eu fui ouvindo isso. Bartimeu também ouviu isso a vida inteira, mas ele não se intimidou. Você vai precisar hoje pegar tudo que você ouviu, tudo que te falaram, tudo que te disseram, filtrar tudo isso, entender que grande parte do que te falaram é mentira, grande parte do que te falaram não é bom, e você vai precisar deletar isso da sua vida de uma vez por todas se você quiser vitória, se você quiser vencer, se você quiser atingir os objetivos e os sonhos de Deus. Você vai precisar pegar as coisas ruins que te fizeram e tirar da sua vida ainda hoje. Lembra aí os apelidos, os nomes, as falas, tudo que fizeram, você vai precisar tirar da sua vida isso, porque isso te faz mal até hoje. Até hoje isso te faz mal. Até hoje isso está deprimindo você. E enquanto você não tirar isso da sua vida, você vai viver escravo disso. Escute essa história. Eu atendi uma mulher uma vez no meu consultório online como terapeuta. E ela contando para mim uma cena que aconteceu com ela, falou: olha, pastor, quando eu tinha 8 anos de idade eu fui para a escola. E eu me lembro que as crianças faziam bullying comigo por causa do meu corpo. A professora, eu pedi para ir no banheiro, a professora não deixou eu sair, eu fiz nas calças, na sala de aula. Naquele dia, foi uma humilhação tão grande, eu tinha 8 anos de idade. Eu não me esqueço desse dia. Eu fui embora e não queria mais na escola, os meus pais me obrigando a ir, e essa moça falou para mim. Eu pensei comigo, pastor, eu vou repetir de ano. Os meus amigos vão tudo para o terceiro ano e eu vou vir no ano que vem com uma nova turma. O que aconteceu? Os amigos também repetiram de ano. Ela voltou no outro ano com os mesmos amigos, parou de estudar. Saiu da escola aos 9 anos de idade. Próximo aos 40 anos de idade, de 9 a 40, gente, estamos falando aqui de 31 anos. Ela volta a estudar. Vai fazer ali aquele eliminação de matéria. Aqui em São Paulo a gente chama de EJA, não sei como é que chama no seu estado. Ela fazia eliminação de matéria. E quando ela voltou, entrou na sala de aula a primeira vez, ela sentou na cadeira. Depois de 31 anos, deu crise de ansiedade nela. Ela não conseguiu assistir a primeira aula porque ela lembrou de 31 anos atrás as crianças zombando dela. E ela teve que sair chorando, não conseguiu ficar na aula. E depois conseguiu tratar, fez o tratamento, terminou a escola e só aí ela conseguiu. Mas veja que 31 anos ela ficou presa em uma fala que crianças falaram para ela.
Crianças que possivelmente nem sabiam mais quem ela era, não conheciam mais, não tinham mais nada, mas as palavras que as crianças falaram ficaram presas na vida dela. Ei, é dia de você quebrar todas as palavras contrárias na sua vida. É dia de você quebrar todas as palavras contrárias, as palavras negativas você precisa tirar da sua vida hoje. Bartimeu ouve que Jesus está passando ali, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos começam a repreender: cala a boca, não fala nada, fica quieto. Ele não vai te ouvir, ele não vai te escutar. Quem é você para incomodá-lo? Mas algo acontece nesse texto. Quanto mais mandava ele se calar, ele clamava mais alto. Quanto mais as pessoas queriam intimidá-lo, mais Bartimeu continuava. Ele não se intimidava, ele não parava, ele prosseguia, ele continuava, clamando em alta voz: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Ei, vai acontecer o inesperado se você não se calar. Vai acontecer o inesperado se você falar: eu não aceito mais isso, não vai me tratar mais assim, eu não vou mais viver essa vida, eu não vou mais ficar dessa forma. Você vai precisar colocar para fora o que está te prendendo. O grito da libertação, o grito da sua vitória, da sua independência. Quando tentam calar, ele clama mais alto, até que Jesus para, pede para chamar. E quando chamaram, disseram: olha, levanta, tem bom ânimo, ele te chama. Os mesmos que mandaram ele se calar, agora disseram para ele se levantar. Ele vai até Jesus: o que quer que eu te faça? E mais uma vez ele fala: eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero mudar de vida. Coloque nos comentários aí o que você quer que Jesus te faça. Eu vou orar por você agora. Eu quero restauração para minha família. Coloque nos comentários o que você quer. Uma porta de emprego, eu quero a cura, eu quero a bênção, eu quero a causa na justiça resolvida, eu quero prosperar, eu quero ser feliz. Coloque nos comentários. Eu quero orar por você nesse momento. Jesus está te perguntando o que você precisa. Você que não se calou, você que continuou clamando o que você precisa. Curva a sua cabeça, quero orar com você que precisa de um milagre agora. Senhor Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que precisa desse milagre, essa pessoa que precisa dessa cura, dessa bênção, dessa libertação, ajuda ele, ajuda ela. Capacita, Senhor, derrama as ricas bênçãos do céu. Abençoe esse teu filho, essa tua filha, para que prossigam, para que continue, para que avance, para que receba de ti a vitória, Pai. Eu abençoo no teu nome este homem, esta mulher, esse jovem. Em nome de Jesus, toda timidez, todo fracasso do passado, todas as obras contrárias sejam repreendidas e que essa pessoa floresça e seja abençoada em nome de Jesus. Respira fundo, coloque amém nos comentários, você que recebe essa oração, você que recebe força para você falar. Compartilha para alguém tímido, alguém que está travado, alguém que infelizmente parou de tanta coisa ruim que falaram para essa pessoa. Compartilhe, manda para essa pessoa. Ela precisa avançar e ser abençoada por Deus. Que Deus te abençoe. Uma quinta-feira de vitória em nome de Jesus.